Parmesão. Esse negócio do sol não fez muito sentido da montanha. Queijo branco. Sei lá, o sol tá... O Iber que não pode comer e eu dou no lugar dele. Assim, Galerinha, olha só. Vou lá pode fazer uma experiência na tua casa hoje, bem simples, que vai confirmar o que eu estou falando. Vocês podem pegar uma... A gente só vai estudar isso a fundo no final do ano. No final do ano a gente vai aprender a calcular o ângulo que a luz desvia e tudo mais. Mas pode fazer uma experiência bem simples. Pega uma caneca, né, uma caneca opaca, ou seja, uma caneca, né, de cerâmica, por exemplo, que não seja transparente. Bota uma moeda no fundo da caneca e bota a caneca com a moeda em cima da mesa. E aí tu vai olhar a caneca com a moeda no fundo. E aí tu pega a caneca e afasta a caneca de ti até não ver mais a moeda. Beleza? Deixa ali a caneca, não tá mais vendo a moeda. Pega um pouco d'água e bota na caneca para tu ver o que acontece. Faz isso. Simples assim. Adivinha? Não precisa de sol nenhum, mas é mesmo fenômeno vai acontecer. Adivinha o que vai acontecer quando tu botar água na caneca? Tu vai ver a moeda. Tá beleza? Então o fato de a presença da água na caneca faz com que a luz sofra um desvio que consegue driblar a bordinha da caneca. Tá beleza? É isso que acontece. Então o sol acaba, mesmo estando abaixo da montanha, os raios de luz que passariam reto pela atmosfera, quando bate na atmosfera, desvia e vai pro olho da galera. Inclusive nós vamos ver no final por que aparece aquela coloração tão bonita do amanhecer ou do entardecer, né? Que nós vamos ver que cada cor de luz tem o seu desvio. Então em alguns momentos entra só luz laranja, ou entra só luz, né? Só dá mais de entrar a luz rosa, por exemplo, e dá aquela coloração bonita, né? Bem parecido com a ideia do arco-íris, certo? Mas é para daqui a pouco, galera. Vamos tentar se concentrar primeiro nessa matéria, que é uma matéria que nós estamos vendo agora. E eu sou um cara que gosto muito de filosofar e discutir sobre várias coisas, porém, eu tenho esse característica, às vezes, de sair um pouco do rumo da aula, que não é muito bom. Calor, energia térmica em movimento. Para que exista calor, tem que ter corpo de maior temperatura e corpo de menor temperatura. Logo, logo, eu vou te mostrar as 3 maneiras pela qual o calor pode fluir: condução, convecção e radiação ou irradiação, tanto faz. Temperatura, mede a agitação das moléculas do corpo. Quanto maior a temperatura, mais as moléculas estão vibrando e, portanto, maior o espaço ocupado por aquele átomo ou por aquela molécula. Mas existem exceções, tá? Existem moléculas que ao aumentar a temperatura reduzem o seu volume, mas porque internamente ela sofreu uma mudança, né, que permitiu que isso aconteça, mas é muito raro. Eu posso citar 2 substâncias que têm um comportamento anômalo em determinadas temperaturas: água e ferro. São 2 substâncias, né, que têm um comportamento anômalo. E se não fosse esse comportamento anômalo da água, a vida na Terra não seria como é. Olha que loucura, né? Depois eu vou te explicar por quê, mas um pouco depois. O equilíbrio térmico é a tendência dos corpos a atingirem A mesma temperatura. Muito obrigado. Lei 0. Se 2 corpos têm equilíbrio térmico e um outro terceiro corpo está em equilíbrio térmico com um dos 2 primeiros, eu posso garantir que o outro também está em equilíbrio térmico. Certo? É uma coisa tão boba que dá raiva. Eu senti, fiquei agoniado quando o senhor me falou essa lei 0. Que merda, camada de babaca. E só depois de velha que eu vi, se a ciência não fosse assim organizada, ela não seria confiável e não teria salvado a vida de cada um de vocês que estão aqui já, provavelmente diversas vezes, certo? Quem mesmo já tomou antibiótico aí uma vez na vida? Levanta a mão, por favor. Todo mundo. Salvos pela ciência. Sem a ciência, tu estaria morto. Né? Isso é uma coisa bacana de perceber. Sem muitas outras pessoas estudando, bunda na cadeira, sem internet, estudando e tentando entender a natureza, tu não estaria aqui, cara. É legal pensar isso. Lei 0. Lei 0 boba. Energia interna. Pô, cara, os átomos não estão vibrando? Sim. Então tu concorda que mesmo um objeto inanimado como esse apagador tem energia dentro dele? Sim. É a energia da vibração dos átomos. Que de certa forma é uma energia térmica, né? Ele não deve estar na menor temperatura que existe, né? Deixa eu ver. Não, está na temperatura ambiente, nem está tão gelado. Então esse cara tem energia interna. Essa energia interna está relacionada com a energia de vibração dos átomos. E se calor migra para esse corpo vindo de um corpo mais quente, o que acontece com a energia interna desse corpo ao receber calor? Aumenta. E se esse corpo é colocado num freezer e o calor flui dele para o ambiente, o que acontece com a sua energia interna? Diminui, uma coisa bem simples, mas é importante tu saber então que volta e meia nós vamos usar essa maneira de falar, energia interna. E nessa hora estarei falando da energia
dos átomos, da energia de vibração dos átomos. Esse negócio de energia interna seria aquilo que tu falou no ano passado, que tipo, poderia ser uma nova forma de energia que geraria muito mais. Tu tinha falado alguma coisa Não. Ah, bonita a tua colocação, ótimo. Não, essa energia interna não é a energia nuclear. A energia nuclear, ela está armazenada no núcleo do átomo. Olha só o nome, nuclear. Como? Não, isso aqui é o mais incrível, gente. Bosta de vaca, qualquer coisa tem muita energia dentro dela. Mas eu estou falando da energia dos átomos. Cara, para o cara entender bem isso mesmo, demora décadas de estudo, né? Mas assim, resumindo. Tu é feito de poeira estelar. Os átomos que compõem o teu corpo nasceram em explosões de estrelas de terceira ou quarta geração. Porque uma estrela de primeira geração, ela só forma até carbono, geralmente. Ela não forma mais que carbono. E tem muitos outros átomos além de carbono no teu corpo, né? Átomos mais pesados, tem sais minerais. Então, por exemplo, sódio, ouro, prata, são coisas que só nascem em estrelas de quarta geração. Por isso que a gente pode dizer que a gente é filho das estrelas de fato. O átomo que está compondo o teu corpo agora foi formado numa explosão de uma estrela. Olha que coisa mágica isso. Isso hoje é sabido, detalhadamente. Certo? Bom, quando o átomo era comprimido no interior da estrela para ser formado, aí então lá 2 átomos de hidrogênio eram comprimidos e formavam um átomo de hélio. É o que acontece no nosso Sol. O nosso Sol é uma estrela que produz hélio. Ele espreme hidrogênio e produz hélio. Ao espremer hidrogênio e produzir hélio, diminui a massa. E essa diminuição de massa é que é convertida em energia. Então o Sol é uma usina nuclear na tua frente. Bilhões de bombas atômicas explodindo a cada segundo. Ali, no Sol. Por isso que não é saudável ficar exposto ao Sol, cara. Se tu sabe o que está acontecendo no Sol, tu vai ver que não é saudável ficar na frente de uma bomba nuclear gigantesca como o Sol, tomando a radiação que vem dela. Então o Sol é no início da manhã, final de tarde e pouco. Muito sol, aquele que tu fica na praia torrando, é um crime, estás aumentando enormemente a chance de ter um câncer na velhice. Enormemente, partículas subatômicas estão atravessando o teu corpo o tempo inteiro. Se uma delas bater no lugar errado é câncer, cara. Isso pode acontecer amanhã, ou aos 90 anos, certo? Então por isso que tu não deve sacrificar o teu organismo tomando banhos de sol excessivo. Não vale a pena, vais perder tempo de vida e isso é muito precioso. Não mais que o Sol, porque isso aí não é uma usina nuclear, né, cara? Mas ela talvez assim, de repente, para o efeito na pele, com o passar dos anos, possa ser tão ruim quanto o Sol, porque ela tem um monte de ultravioleta agora. Então vocês que provavelmente não passaram protetor solar antes de sair de casa, estão envelhecendo a cada dia que ficam expostos a essa lâmpada. Mas da mesma maneira que estão envelhecendo no Sol. Se tu passar protetor solar todo dia, todo santo dia, inverno e verão, a partir de agora, aos 40 anos, as pessoas que cruzarem contigo na rua vão ficar embasbacadas. Elas não vão acreditar na tua idade. Porque a única coisa que dá para evitar o envelhecimento da pele é passando protetor solar. Assim, menos radiação ultravioleta faz essas marquinhas aqui, ó. Eu tomei muito sol quando era guri, muito sol. Minha irmã passa protetor solar há mais de uma década. Ela é mais velha que eu e a pele dela dá a impressão de ser muito mais jovem que a minha, sem dúvida, sem dúvida. Isso é um segredo básico, né, e importante para uma velhice, de repente, com uma pele melhor, certo? Galerinha, voltando então. Quer dizer, cara, que para um átomo ser formado, uma energia absurda espremeu ele para que ele, né, saísse de um átomo mais simples, tipo hidrogênio, e formasse hélio. Para que o hélio espremido com o hidrogênio formasse o lítio. Para que o lítio espremido com hidrogênio, ou 2 hélios espremidos, formasse o boro, que é o 4º elemento da tabela periódica, não é isso? E assim por diante. Os elementos mais pesados da tabela periódica precisavam de estrelas maiores e explosões mais monumentais para poder serem gerados. Como na Terra nós temos uma diversidade imensa de elementos químicos, sabemos então que o nosso sistema solar ele é oriundo de matérias de outros sistemas solares de terceira ou quarta geração. Então nós somos filhos da estrela, da estrela, da estrela. Senão, né, da estrela. Senão a Terra não seria como é. Bonito, né, cara? E tu vê, cara, quantas pessoas deram a vida pra gente poder chegar nessa história que nós temos hoje, né? Ontem, aliás, estava vendo um programa sobre evolução, mostrando a evolução dos dinossauros, de como que eles foram se tornando ave. Cara, hoje em dia a história está muito bem contada. Os caras sabem cada tipo de animal que foi gerado, que se transformou, ou melhor, né, que veio
né, que tem a mesma origem do animal, que gerou depois o peru atual. Eles têm toda bonitinho, os animais contadinhos, todos os fósseis, tudo encaixadinho. Ou seja, o cara que não acredita na evolução das espécies, porque ele está louco, ele está fora da casinha, ele ainda não estudou o suficiente para enxergar que todos as peças já estão encaixadas de maneira brilhante para a gente entender a evolução das espécies, né? É mais ou menos o paralelo que eu estou fazendo da física com a biologia, né? O estudo é muito similar, certo? Tentar remontar o passado, né? A ciência é maravilhosa, ela tenta prever o que aconteceu no passado para poder entender o futuro melhor. Quer falar alguma coisinha? Tá, e tecnicamente a evolução ainda não terminou também, né? De jeito nenhum, né? Cada segundo, a todo momento. Daqui a alguns 20 Os anos. homens achavam que para ocorrer uma diferenciação de uma espécie eram necessários milhares ou até milhões de anos. Hoje em dia a gente vê uma espécie se diferenciando em décadas. Uma espécie de salmão no rio, depois de algumas décadas, ela já se diferenciou em outra espécie. Então a evolução dá saltos que não se esperava, né? E nós estamos ainda aprendendo, estamos engatinhando em termos de evolução, né? Certo? Agora que nós descobrimos que alguns dinossauros tinham pena, até então a gente não sabia que alguns dinossauros tinham pena, certo? Olha que loucura. Agora a gente está começando a aprender técnicas para achar a cor dos dinossauros de verdade, até então não se sabia a coloração deles, e agora um animal lá está descobrindo uma maneira de descobrir que cor o dinossauro tinha. Os caras são fera, é isso aí. Mas voltando, o cara me perguntou, a energia interna, professor, é aquela energia que tu falou que daria para produzir um monte de energia, da do giz, da de qualquer coisa? Não. Essa energia interna que eu estou falando é da vibração dos elétrons na eletrosfera. A energia nuclear está lá dentro do átomo, no núcleo do átomo. Se eu quiser liberar aquela energia do núcleo do átomo, eu tenho que cortar um átomo ao meio. É algo muito mais delicado. Essa energia interna, se eu quiser aproveitar ela, basta eu ter um corpo quente e absorver o calor desse corpo quente. A energia nuclear não, é outro fenômeno bem mais complexo. Então lembrem-se, o Sol perde 600 toneladas por segundo. A estrela que te ilumina agora, ela está, um segundo, mais 600 toneladas ela perdeu, 600 mil quilos. Loucura, hein? Essas 600 toneladas de massa se converteram em radiação. É daí que vem a radiação que o Sol emite, porque a massa do Sol está diminuindo. E massa atrai? Massa. E o Sol está no estado sólido, líquido ou gasoso? Gasoso. Gasoso. Por incrível que pareça, o Sol é uma bola de gás. O amigo dá um pum lá no fundo, eu sinto aqui. Por que o gás que forma o Sol não se espalha pelo universo, então? Porque ele é muito pesado. Porque ele é muito massivo e massa atrai massa, né? Então a massa do Sol deixa a nuvem presa em volta dele. Mas eu não te falei que ele está diminuindo de massa? Sim. Então ele está Expandindo. expandindo. Lembra disso? E daqui a 7,6 bilhões de anos ele encostaria na Terra. Se tivesse algum habitante para curtir esse momento, né? Mas nós estaremos fritos muito antes disso. Por isso que a única salvação é estudar e desenvolver tecnologia para dominarmos outro planeta, colonizarmos outro planeta. Não é ficção científica, é a única salvação da humanidade, certo? O Sol vai dar pau. O Sol uma hora vai se expandir tanto que ele vai ocupar boa parte do céu quando ele estiver, né, a pino. Vai ocupar boa parte do céu, vai fritar a Terra, certo? Por isso que eu vejo a ciência como uma religião, como a única salvação para a humanidade, né? Eu sou um religioso, olha que legal. E depois vai apagar. Parabéns. E depois vai apagar. Galerinha, então tu vê, são duas energias bem diferentes, embora vindas do átomo, né? Uma está na casquinha do átomo, na agitação da eletrosfera, a outra está presa no núcleo do átomo, certo? Então quando a gente consegue partir o núcleo de um átomo e formar dois átomos mais leves, por exemplo, numa fissão nuclear, a gente consegue liberar uma porrada de energia. É o que vocês vão aprender em detalhe com a Nilce no ano que vem em Química, cara. Ela dá umas aulas muito legais de radioatividade. Tu vai entender como é que esse processo funciona. E qual é o maior objetivo da alquimia mesmo? Que é a origem da ciência moderna? Vocês lembram qual era o objetivo do alquimista? Viver pra sempre. Não. O elixir da outra vida. Essa era uma das coisas buscadas pela alquimia. Parabéns, garoto. Mas produzir ouro. Produzir ouro a partir de outro material. E será que isso é possível? Acabei de te falar, né, que é possível compor um material a partir de outros, né? Um japinha muito louco fez lá um super reator atômico, onde com mercúrio ele produziu alguns átomos de ouro. Então isso é uma coisa que já se sabe fazer atualmente. O problema é que não é economicamente viável. Foram as 2 gramas, as 2 moléculas de ouro mais caras da história, para o cara poder fazer isso. Mas o safado fez, pegou mercúrio, espremeu eles com tamanha energia que os átomos de mercúrio se fundiram e produziram ouro. Loucura, hein? Certo? Muito louco isso, certo?
Galerinha, agora sim, falamos um pouquinho sobre os conceitos básicos da termologia, divagamos um pouco sobre energia nuclear e a origem da energia solar, e inclusive a nossa origem. E agora vamos para a parte bonita da termologia, chamada termometria. Aqui nós vamos aprender a medir a temperatura. E 3 cientistas deram suas contribuições para o mundo, desenvolvendo cada um a sua escala termométrica. Acalmem-se, são termômetros. Fiquem tranquilos. Sou idiota, né? São 3 termômetros. Não fala assim. Galerinha, ó, tô ficando grandinho, né? Uma piadinha, outra não tem problema. Termologia, então, termometria é uma parte da termologia que mostra como é que se mede a temperatura. Isso aí é um termômetro de bulbo. É, na verdade, de vidro, né? Um tubinho capilar e um bulbozinho lá no fundo. Por isso, termômetro de bulbo. Por que um tubo capilar? Porque é fino como um fio de cabelo. É daí que vem a palavra capilar. Muito bem, certo? Galerinha, eu mandei imprimir num dos termômetros a escala que tu usa no teu dia a dia, a escala Celsius. No outro termômetro eu mandei imprimir a escala que os norte-americanos e ingleses usam, o Fahrenheit. A internacional, cara, na verdade é do sistema internacional, a maneira ninja de medir temperatura é o Kelvin. É a maneira preferida pelos cientistas, nós já vamos entender por quê. Mas é bacana ver como é que surgiu a temperatura. Os homens, então, há muito tempo tinham vontade de medir a temperatura, porque eles percebiam que o ar mudava de característica, né, no frio, no verão, no inverno. Eles percebiam que próximo de uma fogueira a temperatura era maior, mas a ciência precisa medir as coisas, e aí nasceu o desafio. Como que eu vou medir a temperatura de alguma coisa? Os cientistas perceberam já desde muito cedo que as coisas dilatam quando são aquecidas, certo? Aliás, como é que se bota aquela parte de ferro na carroça, né? A roda da carroça é de madeira e tu bota um anel de ferro para a madeira não desgastar, né? Certo? Há milênios se bota aquele anel de ferro no fogo, deixa ele rubro, quente, ele fica maiorzão. Encaixa na roda de madeira e depois esfria. Quando ele esfria, ele diminui e prende de tal forma na roda da carroça que pode ficar décadas sendo utilizado sem escapar do ar. Beleza? Então os cientistas já sabiam que quando aumenta a temperatura, as coisas tendem a dilatar. Então eles perceberam que pegando um tubinho fininho de vidro e colocando líquido dentro desse tubinho, quando o líquido esquentava, ele aumentava de volume e subia a coluna de líquido no tubinho capilar. Por isso que os primeiros termômetros que surgiram foram termômetros de bulbo. Esse tipo de termômetro que tu já deve ter visto na tua casa, né? Certo? O Fahrenheit, quando ele foi medir a temperatura dele, ele falou o seguinte, olha, pegou um balde, botou água, botou um pouco de neve no quintal dele, estava inverno, botou umas pitadas de sal e misturou, e disse 0. Foi assim que o Fahrenheit inventou a temperatura 0 dele. Uma mistura de água, gelo e sal. E ele falou, 100. Ele falou que o corpo dele era 100. Foi assim que nasceu a escala Fahrenheit. Ele chamou a temperatura do corpo humano de 100, a temperatura de um balde com água, gelo e sal de 0. E aí, já que lá é 0 e aqui é 100, ele mergulhou o tubinho dele com líquido no balde, anotou a altura, disse que era 0. Encostou o tubo dele no corpo dele, certo? E disse que era 100. Anotou lá no tubinho a altura que era 100. Dividiu em 100 partes e criou a escala Fahrenheit, que até hoje é usada por aí. Certo? Nossa. Pois é, um lixo a ideia do cara. Aí chegou o Celsius e falou, né, esse cara é um babaca. 0 é água congelando. 100 é água fervendo. Assim qualquer cabeça de bagre em qualquer lugar do mundo pode testar um termômetro em Celsius. Vou botar o meu nome, claro, Celsius. Certo? Então hoje nós sabemos a relação matemática entre Celsius e Fahrenheit. Mas nós usamos o 0 graus Celsius e os 100 graus Celsius como os pontos fixos para raciocinar, porque são os melhores, certo? Porque dá para testar na tua casa um termômetro em Celsius, né? Não aquele que tu usa no baixo do sovaco, ele não. Tem que ser um termômetro que vá do 0 ao 100, né? Bota um copinho com algumas pedras de gelo, começou a derreter o gelo, bota o termômetro, se não der 0, tá quebrado o termômetro.
Botou água para ferver aqui no nível do mar, começou a ferver, bota o termômetro, se não der 100, teu termômetro é uma merda. Beleza? Simples assim. Por isso que a escala Celsius se espalhou mais pelo mundo do que a Fahrenheit, porque a escala Celsius tinha 2 pontos fixos legais de serem reproduzidos. A escala Fahrenheit, só o Fahrenheit mesmo, né? Quanto de gelo e sal ele colocou naquele balde maldito com água, né? E será que ele não estava febril no dia que ele chamou o corpo dele de 100? Certo? Pois é, hoje nós sabemos que 100 graus Celsius é 212 graus Fahrenheit e 0 graus Celsius é 32 graus Fahrenheit. E vai ser fácil então achar uma relação matemática entre elas. Professor, Kelvin é 230 e pouco. Legal, cara. Mas primeiro vamos pensar como é que o Kelvin criou a escala dele. É uma maneira muito... O estudo que ele fez foi um estudo bem complexo. Um estudo com gases a baixa pressão. Mas resumindo, o que é a temperatura média mesmo? Isso. Kelvin já sabia disso e ele percebeu. Mas espera aí. Se a temperatura média é a vibração das moléculas, quanto mais frio o corpo está, menor é a vibração. Menor é a vibração. Vai chegar uma hora que vai acabar a vibração. Aí é zero. Esse é o zero verdadeiro. 0 Celsius não é zero. 0 Fahrenheit não é zero de verdade porque não acabou a temperatura. Zero de verdade é quando a temperatura acabar, quando o átomo morrer, parar de vibrar. Tá, E ele manda. Isso poderia acontecer no dia a dia? É isso que a gente vai Depois vamos você responder vai fora. explicar a matéria, vai. Mas quando a Obrigada. temperatura acabar zero, porque a dele é negativa. A dele não? do Kelvin. Não, ainda não botei número. Não, mas eu sei que é negativo. Não. Não é É a negativo. única que não tem número negativo. É a única, ao contrário, é a única que não é negativa. Na verdade é o seguinte, ó. O Kelvin, ele começou a fazer um estudo no laboratório e tentar descobrir qual era a menor temperatura que existia. Só que ele está, né, de 1700 para 1800. Não tem refrigeradores que levem a temperatura até a menor temperatura que existe. Então ele fez um trabalho matemático. Ele fazia o gráfico de um corpo mudando de temperatura e extrapolava esse gráfico lá para trás. Ele percebeu que os cálculos dele demonstravam que a menor temperatura que existe é menos 273 graus Celsius. Nessa temperatura, teoricamente, o átomo pararia de vibrar, certo? Ele fez um estudo matemático profundo e descobriu, teoricamente, qual é a menor temperatura que existe na natureza. No início, é menos 273 graus Celsius, a menor temperatura que existe. Ele nem tinha criado a escala dele, como é que ele ia medir na escala dele, né? Tudo bem? Vocês estão um pouco agoniados, galera. Deixa rolar um pouquinho, deixa rolar que tu vai ver, cara. Vai ficar mais gostoso deixar rolar um pouquinho. Então, ele media em Celsius porque ele não tinha criado o termômetro dele ainda. Ele só media em Celsius e Fahrenheit. Só que ele pensou, pô, cara, qual é a melhor escala até agora criada? Qual é a escala melhor até agora criada? Celsius. Eu quero criar a minha escala, Fahrenheit, a escala verdadeira, a escala absoluta, a escala que mede a temperatura de verdade, a partir do zero verdadeiro. Mas eu não queria criar uma escala nojenta das pessoas pensar. O mundo inteiro já pensa em Celsius. Já sei. Beleza. Vou chamar o menos 273 de zero, porque eu acho que é a menor temperatura que existe. E aí, quando um termômetro em Celsius estiver acusando 0 Celsius, eu vou fazer o meu termômetro subir a mesma quantidade. Quantas unidades subiu de menos 273 para 0? Então de 0 vai parar em 273 Kelvin. Ele fazendo essa escolha, Kelvin tornou a escala Kelvin muito fácil de raciocinar. Ou seja, de 0 para 100 variou quantas unidades? De 273 vai para quanto, adivinha? 373. Quando o Kelvin criou a escala dessa maneira, ele criou ela de tal forma que uma variação medida em Celsius é igual a uma variação de temperatura medida em Kelvin, o que torna a escala muito mais fácil de raciocinar. Resumindo, se tu quiser transformar uma temperatura de Celsius para Kelvin, basta somar 273. Simples assim. Então Kelvin inventou uma escala verdadeira, de verdade, uma escala que mede a temperatura de verdade, onde o zero é zero. Não é um migué, que nem o Celsius. Olha, 0 Celsius. Não é zero, pô. Né? O cara que resolveu chamar de zero, bobão. Né?
Então é por isso que ela é a mais ninja e é chamada de escala absoluta. É a escala que os cientistas gostam de usar. E 0 ficou 32 Fahrenheit, que é 273 Kelvin. 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit, 373 Kelvin. Agora sim, pode achar relação matemática entre elas. E podemos transformar de uma temperatura para outra. Tu está percebendo que esses termômetros estão em equilíbrio térmico, na mesma temperatura? Muito obrigado. Então aqui vai ter uma temperatura em Celsius, aqui vai ter uma temperatura em Fahrenheit e aqui uma temperatura em Kelvin. Fala, querido. Entre Celsius e Fahrenheit, o Celsius é mais... Depende da temperatura. Não, assim, eu quero dizer a teoria mais correta. Entre Celsius e Fahrenheit. Não, aí é que tá, os dois estão certos, é porque eles fizeram as escalas deles baseadas em referências, né? Então assim, os dois estão certos, as duas temperaturas medem bem, dá para fazer cálculos de física com as duas temperaturas sem problema nenhum. Mas você não concorda que o Fahrenheit eles usam o método de medida? Não, é que assim, ó, pois é, mas... Chegou mais perto do cálculo. Não, aí é que tá, por incrível que pareça, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A impressão que dá é que assim, ó, quanto mais próximo daquilo, melhor, mas não. Outra, concordas que o Kelvin baseou a escala dele na própria escala Celsius? Né? Existem outras escalas absolutas, uma fica entre nós, tá? Tem uma escala absoluta chamada Remoir. Essa escala Remoir, ela é absoluta, o 0 Remoir é igual ao 0 Kelvin, só que ela varia que nem a escala Fahrenheit. Ou seja, a escala Kelvin não é a única absoluta. E na verdade todas elas conseguem medir temperatura, certo? Só que a gente tem que saber que no Celsius a menor temperatura que existe é o menos 273, isso é importante saber. Certo? Senão um dia a gente pode calcular menos 300, né, e não vai existir essa temperatura, beleza? O mais importante agora, galera, tu vê que eu sou um cara chato. Eu poderia simplesmente botar a relação matemática e te ensinar a transformar, mas eu gosto de contar a história, como é que mais ou menos o cara criou a ideia. Agora olha só, galera, já que esses três termômetros são idênticos, exceto pela escala que está impressa diferente, não é isso? Tu concorda que esse tamanho é igual a esse? Sim. E é igual a esse? Sim. Esse tamanho aqui é igual a esse? Sim. E é igual a esse? Sim. Muito obrigado. Imagina que tu quer medir o tamanho de alguma coisa na tua vida aí. Sei lá, teu corpo, quer conhecer melhor teu corpo, quer medir alguma coisa. E a tua régua quebrou. Que azar, né? E além da régua ter quebrado, a escala se apagou. E aí tu quer medir a coisa, tu bota a coisa ali, pá, e a coisa vai do 6 ao 15. Qual é o tamanho da coisa? Parabéns, qual é a conta que vocês fizeram? 15 menos 6 deu 9 centímetros, beleza? Como é que eu meço esse tamanho aqui então? Ó? 0 mais Temperatura seca, eu não sei quanto é. menos 0. Menos 0, muito obrigado. Como é que eu meço a temperatura do termômetro todo, daqui até aqui? 100 menos... Pronto. Se nós fizermos a mesma conta nos outros termômetros, vai ter que ser igual, já que os tamanhos são iguais. E aí eu vou ter achado a relação matemática entre os termômetros. Como um professor amigo meu percebeu a dificuldade dos alunos em decorar a conta que se faz, ele comparou o termômetro a uma pessoa. Ele disse que aqui em cima é a cabeça, aqui embaixo é o pé e ali no meio é o joelho. Ele falou que era o joelho. E aí ele ensinou uma dancinha para os alunos. Joelho, pé, cabeça, pé. E até hoje eu falo isso e isso de certa forma impregna na cabeça do aluno. Ele pode nem saber fazer a conta, mas ele sabe joelho, pé, cabeça, pé. Então, quando eu vou fazer a conta de um outro termômetro, eu só preciso fazer joelho, pé, cabeça, pé. Joelho menos pé sobre cabeça menos pé. Como é que fica no Kelvin, por favor? TK menos 273. Joelho, pé, TK Sobre. menos 273 sobre 373 menos 273. que é o cabeça-pé. Show de bola, galerinha. Essa é a regrinha para achar a relação matemática entre dois termômetros. Faz os dois termômetros na tua frente e faz joelho, pé, cabeça, pé, joelho, pé, cabeça, pé. Acabou. Já está pronto a formuleta entre eles. Claro que essa formuleta vai ficar muito mais bonita. TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100. TF menos 32 não tem o que fazer. 212 menos 32, 180. TK menos 273 não dá para fazer nada. 273 menos, aliás, 373 menos 273. 100. Ó, 100, 100.
Ou seja, quando varia 100 na escala Celsius, Varia 100 na tecla. mas olha que merda, Uhum. 180, ó, uma bosta essa escala Fahrenheit, certo? Não é centígrada. A escala Celsius é centígrada. A escala Kelvin é centígrada. Essa é uma bosta. Aí dá pra dividir por 20, ó, os denominadores, ó. Dá pra dividir tudo por 20, vai ficar uma teteia. Olha que belezura. Saúde. Esse espirro foi clássico, hein? Né? Ela tem um espirro único. Meu Deus. 2, 7, 3. Ô, animal. Dividido por 5. Aqui. Essa é a fórmula que tu ganha na Universidade Federal para fazer as questões de termologia. Exatamente essa fórmula. TC de quê? TF. TK. Kelvin. Fácil. Eu te dou uma temperatura numa escala, daria para calcular a temperatura na outra escala? Sim. Claro, né, galera? Eu faço um exemplozinho e já vou te botar para trabalhar. Fica tranquilo. Então vamos ver, uma temperatura confortável aqui, né? Temperatura no Brasil de 30 graus Celsius. Agradável. Vamos ver como é que as rádios norte-americanas ou britânicas anunciariam essa temperatura? Vamos. Fala então. Ah, tá. TC. Opa, TC sobre 5 é igual. TF menos 32. Legal, tu já sabe que nos Estados Unidos, Inglaterra e nos países de origem anglo-saxã é usada essa temperatura. Fahrenheit. Bem, né? Parabéns, o TC tu bota no TC. Olha como física é simples. Que bonito. Qual professor é esse? Sobre 9, 30 dividido por 5. 6. O 9 que está dividindo passou. Multiplicando. É igual a TF menos 32. 6 vezes 9, 54. menos passar para cá. Mais. Então, Que bonito. TF. TF igual 86 graus Fahrenheit. Nossa, cara. Tomorrow, 30 graus aqui, 86 86 degrees. O cara pensa, meu Deus, o mundo vai acabar. Né? Não, cara, é uma manhã quente apenas, certo? Não vai ter morte de ninguém, né? Se o cara não tá ligado, ele acha que a água vai ferver no outro dia, né, cara? Acho que vai morrer. Fica à vontade, fica à vontade. Então, Tinha... Imagina 30 graus de manhã. Cara.